excluída. Eu falei assim, como assim me excluíram? Mandei mensagem para a Lidiane, falei assim, nos excluíram, você percebeu? Ela percebeu, vamos criar a nossa comunidade? Aí ela, bora. Eu falei, a gente vai fazer pessoas serem acolhidas e não serem excluídas. E aí foi o que a gente criou, mas brincadeiras à parte, gente, o Agilistas em Ação veio com uma proposta de acolhimento, uma proposta de contribuição, colaboração, sempre crescendo e contribuindo, ajudando ao próximo. Tá? Então, estamos muito felizes que a gente percebe que a comunidade está ganhando peso, estão entrando pessoas que têm a ver com o nosso propósito, porque não adianta entrar só para poder fazer parte de mais uma comunidade. Não, a gente quer pessoas que querem engajar com a comunidade, querem contribuir, querem compartilhar, que querem aprender, que querem dividir, que querem crescer. E, principalmente, todo mundo aqui tem pessoas em início de carreira, que estão em transição, e quando eles chegam aqui, eles se sentem acolhidos, e é o nosso grande propósito, é acolhimento mesmo. Não é isso, Lídia? Isso aí, Idri. E o principal é aprender mesmo com vocês, é trocar. Nosso time, a gente vai fazer 1 ano, né, Idri? E tem muita gente nova que a gente não conhece, então a gente espera que logo, logo a gente consiga se reunir, fazer um happy hour, um churrasco da nossa comunidade. A gente vai começar também os preparativos que a gente vai completar 1 aninho aí de idade. Então, tem muita coisa para acontecer e eu estou muito feliz. Pena que eu não pude estar na outra quinta-feira, mas o nosso colega que faz parte dos ADMs, né, do nosso grupo, que é o Samuel, esteve na semana passada com a gente, falando das 6 instâncias do PO. Então, eu fiquei muito feliz em saber, referente à participação de todo mundo, deu quase 40 pessoas, não foi quinta-feira passada, foi um sucesso. Samuel sempre buscando novos assuntos, interagindo e compartilhando tudo que ele aprende, então, bem legal. Parabéns aí, Samuel. Tamo junto. E aí eu queria falar das informações gerais, né? Que a gente tinha combinado de conversar sobre as informações gerais, e como eu falei agora há pouco, nossa agenda está bem movimentada. Nós estamos conversando com cada um de vocês, a Adri está fazendo esse papel aí, chamando vocês no WhatsApp, para conversar, para trocar ideia, para saber o que vocês podem estar colaborando, né? Trazendo assuntos novos para a gente. E aí muita gente tem se manifestado, né? Semana que vem nós vamos ter a Raquel, né? A Raquel junto com até anotei aqui, Dri, a Raquel Rodrigues, não sei se ela está aqui conosco, e a Tamara, né? Isso. Tamara Marcela, ela vai estar aqui, elas vão estar aqui falando de Safe, Scrum, onde termina um e começa o outro, certo? E na próxima semana nós vamos falar um pouco sobre LinkedIn do zero ao topo, com a Estela Souto e a Milena Freitas. Então, a gente está... A Milena Freitas, né? Então, a gente está bem feliz pelo compartilhamento, vocês estarem aqui conosco. E estamos aí, estamos juntos. Eu estou um pouco ausente da comunidade, mas estou observando tudo, tirei um pouquinho de férias, mais ou menos 50%, mas o que vocês precisarem, vocês sabem que vocês podem contar comigo, contar com o nosso grupo aí, o Samuca, o Jesus, e aí tem muita novidade que a gente está planejando para trazer aí daqui para os próximos meses, né? Adri. Isso aí, gente. E aí, para a gente continuar, vou contar um pouco da história do Rodrigo. Rodrigo, vou contar aqui ao vivo, sem você saber, hein? Essa é boa. Como que foi que o Rodrigo que está aqui na nossa comunidade, junto com o Marcelo e com a Areta? Gente, eu tenho que contar isso, porque faz parte da minha trajetória, da minha história profissional, e eu fiz questão, pedi para a Lid, que eu fazia questão de fazer essa apresentação. Bom, gente, eu comecei nessa trajetória como nutricionista, buscando ali a transição de carreira, foi muito desafiador no início, e você procura muita gente querendo te vender milhões de cursos e soluções absurdas e dizer que vai resolver e vai te conseguir te ajudar a te colocar no topo. E aí um belo dia a Areta me chamou no LinkedIn para bater um papo, faz um tchau aí, Areta, para o pessoal saber quem é você. A Areta me chamou no LinkedIn e a Areta veio com uma proposta totalmente diferente, sabe? Ela veio me acolhendo, conversando, batemos um papo, ela me ligou, ela conversou comigo, me falou do Kanban, falou, olha, faz o Kanban, eu acho que você vai gostar, tem tudo a ver com você começar a estudar, e assim eu fiz. A Areta, além de me ajudar ali com aquela aquisição de um produto de qualidade que ela me vendeu na época, a Areta me acolheu.
A Areta me indicou para um monte de Agile Coach, para um monte de gente que eu estava querendo fazer trabalhos voluntários. Ela estava lá, me ajudava, falava, Adri, tem vaga aqui, tem vaga ali, me indicava. Então, assim, foi uma parceira, Areta, eu tenho que te agradecer. Acho que não tinha como não te agradecer aqui, porque foi fundamental. E aí, um dia, eu conversei com a Areta. Areta, você está trabalhando com o Rodrigo agora? Ela, nós abrimos uma empresa, a Agile Academy. Eu falei, poxa, vamos fazer uma parceria, trazer o Rodrigo aqui para a nossa comunidade. Eu curto o trabalho dele, conheci o Rodrigo, a primeira vez que eu vi o Rodrigo foi ano passado, quando teve a atualização do Scrum Guide, que ele fez a live, não foi, Rodrigo? Que você fez a live lá com o pessoal da HighFlex. E aí eu conheci o Rodrigo ali, a partir dali eu comecei a seguir o trabalho do Rodrigo, ver todos os vídeos dele, ver o profissional que ele é. E, então, Rodrigo, muito obrigado por você ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, você, Marcelo, Areta, todo mundo da Agile Academy, que vieram principalmente compartilhar conhecimento, que esse era o nosso propósito, sabe? Então, muito obrigada mesmo de vocês virem de coração ajudar esse pessoal aí que está em fome, com fome de agilidade. É isso, gente. Obrigada, e Rodrigo, seja bem-vindo e fica com você. Tá todo o seu tempo aí. Que é isso, Vamos eu que tirar aquela agradeço o convite. fotinho antes de passar para o Isso, Rodrigo? vamos tirar foto. Samuca, você faz aquele print bonito? Faço sim, vamos lá. Deixa eu ver se eu abrir a câmera aí, a gente tira Pessoal, aquela aquela foto. foto inicial é a foto com o azinho de agilistas em ação. Quem não lembra, que a Milena inventou, né, Mi? E ficou marca registrada. Posso ir? Pode ir, Samuca. Vamos lá, São só um várias, minutinho. né? São várias, só um minutinho que... Peraí, só mais uma. Legal, show de bola. Boa, gente. Aproveitem a noite, tirem todas as dúvidas e sintam acolhidos. Mais informações eu vou colocar no chat o link do nosso grupo, da nossa comunidade. Quem quiser participar será muito bem-vindo e acolhido. Um beijo grande, tenhamos uma excelente noite. Então, simbora, né? Primeira questão. Quem aqui nunca ouviu falar de Kanban? Levante a mão. Uma pessoa. Os demais de câmera fechada, vou dizer que estão quietinhos, mas tá bom. Praticamente todo mundo ouviu falar alguma coisa de Kanban, né? Provavelmente algo sobre board Kanban, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela para facilitarmos. Okay, share. Legal. Me avisem quando vocês estiverem vendo uma tela em branco. Se estiverem vendo uma tela em branco, Vamos sim. tudo Sim. certo. Estamos vendo. Deixa eu só jogá-la para um lugar certo. Continuar. Ok, assim vocês conseguem ver e fica melhorzinho. Então vamos lá, né? Kanban, né? Provavelmente vocês já ouviram falar, né? Daquele rapazinho, né, que vocês devem ver em várias empresas. Atualmente, né, em tempos de trabalho remoto, vocês devem estar mais acostumados a vê-lo online, né, um boardzinho parecido com esse que eu estou desenhando aqui, né, escrito algo assim como to do, doing e done, né, e dividido bonitinho. E para completar esse rapaz, né, geralmente você tem ainda, né, uns post-itzinhos em alguns lugares. E se o board estiver bem feito, vocês ainda verem post-its de cores diferentes, algumas marcações e coisas do gênero, né? E aí eu preciso primeiro falar que isso aqui, o board Kanban, tá? Ele vem, né? Esse board Kanban, ele não vem do método Kanban, tá bom? Então, isso é diferente do método Kanban. Isto não significa que a gente não se utilize dos boards, tá? Na verdade, o nome Kanban, né? O nome Kanban foi escolhido por um rapazinho
chamado David Anderson, que é o criador do método, né? Porque quando ele foi para o Japão, né, ele foi num parque parque desses públicos, né? E aí lá, quando você entra no parque, você recebe um ticket, né? Um ticket literalmente um papelzinho assim, né? Escrito entrada, etc. E aí uma das coisas que fala assim, devolver ao final, né? Qual que é a ideia? Existe um número limitado desses cartões. Então, eles se utilizam desses cartões para controlar o número de pessoas dentro do parque. Se eu não tenho mais cartões para dar, significa que eu tenho lotação máxima. Quando a pessoa sai do parque, ela devolve, eu tenho cartão para entregar, eu posso entregar para a pessoa, tá bom? É daí que vem o nome Kanban, do método Kanban, tá? Outra coisa, quando a gente fala do método Kanban, o que é o Kanban em si? Muita gente acredita que o Kanban, né, de duas, uma. Primeiro, acredita que é o board em si, ou os ticketzinhos dentro do meu board, né? Na verdade, o Kanban é o espaço, deixa eu só, pronto, é o espaço que eu tenho livre do meu board, indicando que um comando de puxar, né? Já vou entrar em detalhes sobre o que é isso de puxar. Mas só para dar uma introduçãozinha para vocês sobre porque o nome do Kanban e aonde ele está, tá? O Kanban é definido por 6 práticas que são essas, né? Primeira de todas, visualizar o quê? Visualizar o quê? Algumas coisinhas. Trabalho. Preciso olhar o meu workflow. O que é o workflow, né? Entre aspas aqui, numa tradução livre, fluxo de trabalho, tá? Trabalho. Tá? Além disso, eu também preciso observar uma coisinha, e é muito comum as pessoas deixarem esse aqui de lado, tá bom? Quando estão aplicando o Kanban, que são os riscos, tá? De negócio. Legal. Qual que é o próximo item? Esse é o nosso primeiro. Então, a gente visualiza trabalho, workflow e risco de negócios, tá? Segunda prática do Kanban. Gerenciar o workflow. Ou seja, no primeiro passo eu observei o meu workflow, tá? O rapazinho que está aqui, ou seja, meu fluxo de trabalho. No segundo passo, eu preciso gerenciar esse meu fluxo de trabalho, tá bom? Então, se a gente estiver falando, por exemplo, numa empresa, né? Se eu chegar amanhã na empresa de vocês e entrar lá, qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou sentar num canto, vou pedir para vocês me contarem, né? Como vocês trabalham, né? Qual que é o fluxo de trabalho de vocês no dia a dia e se vocês veem algum risco de negócio. Provavelmente vou fazer anotações. E aí eu vou começar já a tentar o quê? Gerenciar o fluxo de trabalho, ou seja, como que eu faço no fundo para melhorar isso aqui? E aí vem os demais itens, né? Terceiro, transformar o processo em explícito, né? Vou escrever aqui processo explícito. Como assim deixar o processo explícito? Né? Uns 2 anos atrás, eu fui numa empresa, né? E a gente deu um curso para alguns executivos, tá? E aí eles falaram, qual que é a maior dor que vocês têm? Aí eles falaram, a gente tem um fluxo de proposta que é muito custoso para a gente. Empresa grande, de tecnologia, proposta para cliente, tá?
Ah, quanto está demorando hoje? Eles falaram, está demorando mais de 30 dias. O que nós pedimos para eles? Vocês sabem qual que é o processo? Nenhum dos executivos sabia o processo com detalhes ponta a ponta, mas naquela sala a gente tinha o conhecimento inteiro. Então, literalmente, a gente pegou um quadro branco, desenhou o processo, eles colocaram lá de grosso modo, e cada um foi detalhando e contando o que acontece nas suas áreas, tá bom? Só com isso, a partir de deixar o processo explícito, eles começaram a fazer o quê? Discutir. Dessa discussão, eles falaram, não, a gente consegue reduzir em 15 dias, né? No caso, qual foi a discussão que eles chegaram? A gente, quando vai fazer uma proposta, muitas propostas que a gente faz, a gente já sabe que são propostas que só estão pedindo para a gente, para o quê? Para contar como proposta, não porque a pessoa está interessada. Então, essas propostas, a gente não tem nenhuma necessidade de priorizar, né? Então, também, tá? Deixar o processo explícito vai ajudar você a melhorar, tá? Vai ajudar você a gerenciar seu fluxo. Quarto itemzinho aqui, implementar o que a gente chama de loops de feedback, né? Feedback. Ou seja, né, eu ter laços de feedback. Feedback é o quê? Sabe aquele feedback que você recebe quando você pergunta lá para o seu gerente, ah, como eu estou indo? Ou seja, uma resposta para algo que está acontecendo. Para que eu preciso implementar esses loops de feedback? Para que eu possa implementar o processo, mas mais importante do que isso, observar o que está acontecendo, tá bom? E agir baseado nisso, tá? Importante, essa ação aqui, tá? Essa questão de agir tem que sempre estar baseada em dados empíricos. O que eu quero dizer com isso? Dados reais, tá? No Kanban, a gente não trabalha com suposição. Se você tem uma suposição, valide, porque ela é uma hipótese. Vá lá, teste ela, receba a resposta. Tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. O número 5. Deixa eu voltar para o preto, né? Melhorar, né? Só que esse melhorar aqui, tá, pessoal? Tem alguns detalhes. Precisa de ser de maneira colaborativa. Tá? E eu preciso melhorar também de maneira, tem a ver com essa questão aqui da ação e dos dados empíricos, né? Utilizando o método científico, evoluir, né? De maneira experimental. Bom. E o sexto, tá? Que eu deixei por último, mas se fosse colocar na ordem oficial, ele entra aqui. Ele é o segundo, que provavelmente todos vocês já ouviram falar e todo mundo acha que a única coisa que tem no Kanban é isso, é o famoso limitar o WIP, né? Que é Work in Progress, ou o trabalho em progresso. O que é isso de limitar o WIP, né? Se a gente vai num board Kanban mais complexo, onde eu tenho várias colunas, né? Geralmente em cima vocês devem já ter visto um número tipo 3, 5, 2, 1, coisas do gênero. O que é isso? Esse é meu WIP, é meu limite, tá bom? Ou seja, é o número de itens que eu posso ter naquela coluna, né? O que eu quero dizer com isso? E se eu não fizer isso, tá? É muito provável que a sua implementação do Kanban dê errado. Deixa eu criar aqui um board bem grande.
Vou colocar algumas raiazinhas aqui. As raias não, desculpa, algumas colunas. Inclusive, vou colocar uma em vermelho, que vocês já vão entender o porquê. Voltamos ao preto. Que fique claro que eu não estou me preocupando em desenhar bonito, tá bom, pessoal? Beleza. Então, esse aqui seria um board. Vou montá-lo de maneira bem simples, né? Então, eu tenho em cima, provavelmente, alguns labels, né? Então, por exemplo, vamos fazer uma coisa aqui que é... Aqui eu tenho os itens... Opa, que está grande demais. Aqui eu tenho os meus itens que foram selecionados. Tá? Depois de selecionado, eu vou colocar aqui a primeira etapa. Eu vou fazer uma análise editorial. Tá? Aí, essa análise editorial, eu ainda posso dividir ela em 2 pontos. Tá? O que está em progress, então vou escrever WIP só para simplificar aqui. E o que está pronto, ou seja, done. Tá? Depois da análise editorial, eu vou colocar aqui criação de arte. E a mesma lógicazinha aqui, que está em progress, done. Tá? Vou criar uma coluna aqui de revisão. Pronto para publicação. E aqui vai ser a nossa raia infinita, que é publicado. Pessoal, esse board hipotético que eu criei aqui, isso é de uma empresa que trabalha com software? Não, Não, Por que vocês chegaram a essa pode conclusão? ser. eu acho que Eu acho sim. que pode ser. Por Por que causa pode ser das uma empresa que... etapas aí, né? Provavelmente, né? Se vocês olharem os nomes das etapas, análise editorial, criação de arte, revisão, pronto para publicação e publicado, parece mais do que, de repente, um blog, uma revista, um Uma jornal. revista, um jornal. Tá? Por que eu estou falando isso, tá? O board simples lá do Indone, tá bom? Não é o board que você tem que procurar montar, tá? A gente cria Kanbans, né, para cenários específicos. Então, uma das coisas que a gente recomenda é o seguinte, sem falar nada para alguém, se ele sentar na frente do board Kanban que você tem, se você aplicou bem o método Kanban, né, e a pessoa olhar os nomes que estão aqui em cima, ela tem que ter uma ideia do que está acontecendo, ou seja, ela consegue falar qual é o fluxo de trabalho, ela consegue entender o fluxo, e isso indiretamente fala que tipo de trabalho é feito. Por que isso é importante? Porque uma das ideias do board é que ele se comunique visualmente, né? E o board se comunica, ou seja, eu não preciso eu lá, Rodrigo, que criei o board, toda pessoa que entra ou passa lá na área do nosso time ou dos nossos times e fala, dá para você me explicar o que está acontecendo aqui porque eu não entendi nada? Você tem que ter uma noção, tá? Por que eu deixei as 2 colunas aqui no início e temos essas duas linhas em vermelho, tá bom? Porque o Kanban ele funciona, né, com o que a gente chama de compromisso em 2 etapas. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto de compromisso, aqui eu tenho o segundo ponto de compromisso, tá? E aí, por que o primeiro ponto de compromisso? Antes da gente selecionar os itens,
tudo que eu tenho são ideias ou opções, tá bom? Nesse caso aqui específico, né, eu estou trabalhando, né, com um board onde eu já tenho os meus itens selecionados. Ou se você preferir para ficar mais claro, porque a outra coluna já está com o nome selecionado, eu posso colocar assim, pronto para edição, por exemplo, para facilitar. Ou seja, eu tenho os itens aqui que foram pré-trabalhados, que eu tenho informação, mas eu ainda não me comprometi em fazê-los, tá? E aqui eu tenho minhas ideias, tá? Essa partezinha daqui para trás é o que a gente geralmente chama no Kanban de upstream. E o que vai da linha para frente é o que a gente chama de downstream. A ideia é, aqui eu estou aqui eu estou indo para cima e aqui eu estou indo para baixo, tá? Ou seja, ir para cima no sentido, eu estou preparando, está pronto para ser selecionado e depois eu preciso o quê? Entregar para o meu cliente. O meu segundo ponto de compromisso é quando eu resolvo o quê? Entregar, de fato, ao meu cliente. E aí existe uma coisa em algumas literaturas que vão falar, depois que eu me comprometo, eu não posso descartar o item, ou seja, depois que o item sai aqui de pronto petição, nesse exemplo, para selecionado, eu não poderia cancelá-lo, tá? Ou seja, abortá-lo. Porém, contudo, entretanto, todavia, não é que você não pode, você deve evitar ao máximo. Você pode sim cancelá-lo, mas não deve ser comum, não deve ser usual, tá bom? Tem que ser um percentual muito inferior a 5%, tá? Ou seja, a cada 50 itens que você se compromete, somente 2 ou 3 você descarta, tá? E você deve buscar em torno de 2%, que a cada 50 seria somente um item descartado, tá bom? Porém, contudo, todavia, entretanto, situações aquéns tendem a ter altas taxas de descarte. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo, no ano passado, em torno de março, jogou tudo que estava lá compromissado na lata do lixo e mudou a estratégia de cabeça para baixo, não foi? Por quê? Porque aconteceu um evento global que influenciou em todas as empresas, tá? Mas é o quê? O ponto fora da curva, tá bom? O usual é baixa taxa de descarte. Tudo que tiver aqui, tá? Eles têm um valor porque eles são ideias, tá bom? E a gente procura ao máximo adiar esse compromisso, tá? Ou seja, eu só me comprometo em fazer aquilo que eu tenho certeza que eu quero entregar. E aí, uma das coisas que a gente mede, né, é esse lead time, ou seja, o tempo do ciclo, né, aonde eu me comprometo até quando eu entrego de fato ao cliente, tá? A gente geralmente fala que é a primeira fila infinita, e isto pode ser diferente, dependendo da situação, você pode ter o lead time do sistema, que é até onde você tem influência, principalmente, por exemplo, se você tem cenários onde você tem o famoso UAT, User Acceptance Tests, ou teste de usuário, ou seja, você manda para alguém externo, seja um pessoal terceiro, seja o seu próprio cliente para testar, está fora da sua alçada, você vai medir o lead time do sistema, que geralmente vai ficar aqui, aí aqui está o meu UAT, né? O que você precisa? Deixar políticas explícitas para que também não vire um gargalo para o próprio cliente isso aqui, tá? Geralmente eu falo que aqui você tem que fazer acordos com o seu cliente, tá? Inclusive você pode até de repente colocar um WIP, mas você vai medir esse como seu lead time do sistema, mas você vai ter também o próximo, que vai ser o seu lead time do cliente, que é o quê?
quando o cliente de fato recebe o que pediu. Importante, o lead time do cliente não é de quando ele fez o pedido, é de quando o pedido entra no selecionado, ou seja, quando eu me comprometo em fazer aquele pedido. Então, se o cara fez o pedido há 5 anos, o lead time dele não foi 5 anos. A gente só entrou agora, tá bom? Eu começo a contar quando entra, quando eu me comprometo. Cenário desse, Rodrigo, mas pô, ficou 5 anos e só agora você se comprometeu? A resposta é provavelmente ele teve a ideia, da lista de ideia que eles tinham, não foi priorizado, ficou e agora ou se torna importante ou ainda. Naquele momento era uma ideia muito infactível, a gente não tinha tecnologia, não existia, a tecnologia surgiu, a gente vai criar. Então, a gente não conta o tempo que os itens ficam aqui no meu upstream, tudo bem? Legal. Como funciona a questão dos WIPs se eu for colocar o WIP no board? Geralmente eles ficam em cima do board, tá bom? Então vamos dizer, por exemplo, vou dar um zoomzinho aqui, que eu tenha um WIP aqui de 3, desculpa, tá? E aí eu tenho um cardzinho que está em Done, tá? Eu tenho um card in progress e eu tenho um outro card aqui in progress, tá? Aí, de repente, eu tenho alguns outros cards aqui quietinhos, né, para trás, tá? Então, isso aqui são as minhas tarefas, meus itens, minhas stories, né? Vamos dizer, né, que essa fila aqui, esse itemzinho aqui, ele finalmente anda, porque eu tenho espaço, vamos colocar aqui um WIP de 2 hipotético. Então, esse itemzinho vai sair daqui e ele vai vir para cá. Legal. Meu itemzinho agora está aqui. Minha tarefa entrou em revisão, né? De repente, se você estiver utilizando uma ferramenta ou um board físico e vocês tenham avatares, né? O Joãozinho coloca lá o avatar dele para indicar que ele está trabalhando na revisão desse item, ou seja, fica ainda mais explícito não só aonde está no fluxo, mas quem está fazendo aquele item, tá? Como que eu trabalho com o meu WIP? Eu somo os itens que estão no WIP. Nesse caso, eu coloquei aqui intencional, porque esse WIP é para as duas filas. Eu poderia colocar o 3 aqui ou aqui, e aí seria um WIP para essa coluna e para essa. Mas nesse caso, ele é válido para a soma das duas. Eu somo os itens que estão aqui e diminuo do valor que está aqui em cima no board, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho uma área, vou colocar aqui em pontilhado, eu tenho uma área, ou seja, eu tenho um item me indicando, ou seja, isso aqui me dá um sinal de puxar, ou seja, eu tenho que puxar um item da coluna anterior, que nesse caso é esta aqui, certo? Tenho itens Done aqui, então eu vou pegar e vou puxar esse item para cá. Então, esse cardzinho vai sumir daqui e esse cardzinho vai vir para cá. Tá? Legal, Rodrigo. Esse é o cenário, fluxo esperado, lindo, maravilhoso. Mas por que isso é importante? Tá? Porque vamos dizer que a gente agora está com um board assim, e eu estou cheio de itens aqui que estão dones. Né? Vamos dizer que aqui eu não tenho um WIP, sei lá por quê, está um board mal feito. Tenho o WIP aqui de 3, né? E aí o pessoal fala, eu tenho esses itens aqui, nós estamos trabalhando de fato, né? Eu tenho que empurrar esse item daqui para cá? Não, eu não posso, tá? Eu não devo fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho capacidade no meu sistema, tá bom? Então, eu só puxo um item da coluna anterior quando eu tenho capacidade. Então, para eu poder puxar esses itens para cá, o que que eu tenho que fazer? Eu preciso que um desses cardzinhos finalmente ande, né? Daqui para cá. Opa, peguei errado, desculpa. Agora sim. Ande daqui para cá e depois daqui para cá. Se eu tiver limites em tudo, vocês entendem que o quê? Eu tenho uma limitação
de fluxo no meu item. Se você pensar como um rio, é como se eu encanasse o rio e tem um limite lá de água que pode passar, tá? Por isso é muito importante observar os WIPs, e é normal que os WIPs eles mudem conforme o tempo vai passando, tá? De primeiras implementações. Em locais muito maduros, é provável que você não veja uma alteração por muito tempo, porque já foi ajustado. E é por isso que a gente prega, quando olha o board Kanban, olhar da direita para a esquerda, porque eu vou andando os itens, né, da direita para a esquerda, porque na hora que eu ando um item mais à direita, ele vai indicar a minha esquerda andar. Se a esquerda andar, o mais à esquerda indica que vai andando. Ou seja, não é um sistema empurrado, é um sistema puxado. Bom. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Alguém quer fazer um comentário? Pessoal, se precisar, coloca no chat também, que a gente vai avisando o Rodrigo, tá? Tranquilo. Acredito que tá bem claro, tá? Bom. E aí, eu posso ter mais um itemzinho que vocês já devem ter visto em alguns boards, né? E aí, aqui eu vou desenhar embaixo de maneira intencional, porque isso não tem lugar certo, tá? Geralmente se desenha em cima, mas nada impede de eu desenhar embaixo, que é uma raia que o pessoal chama de expedite, ou de expedição. Qual que é a ideia disso aqui, né? Quando eu tenho algum item urgente, bom, ou seja, eu tenho algum problema urgente e isso aqui sempre aumenta em mais um o meu WIP, né? Ou seja, eu posso ter um item nessa raia e no fundo é o quê? Eu não olho os WIPs daqui de cima quanto a esse rapaz, ou seja, eu não conto ele para esses WIPs, tá? Só que é como se ele passasse na frente de todo mundo, tá? Essa é a ideia por trás, ou seja, eu desenhei embaixo porque, como falei, você pode pôr em qualquer lugar, você pode pôr até no meio. Por que que geralmente todo mundo põe em cima? Se é o item mais importante, qual o local que eu olho do meu maior de primeiro? Lá em cima. Como que eu indico prioridade? Coloco lá em cima. De repente, também coloco o cartão desse item em vermelho. Ou, de repente, em laranja. Mas, provavelmente, eu não vou pôr ele em azul claro ou branco, né? Porque não se destaca muito, tá bom? Isso aqui é o resumo, bem resumido, do que é o método Kanban dentro, né? Nesse caso, isto aqui é o meu board Kanban. A gente fala um pouquinho mais disso aqui no treinamento que a gente chama de KSD, né? Que é Kanban System Design em tradução livre, design de sistema Kanban, que o objetivo é justamente como eu faço para criar meu board, tá? Outra coisinha importante, né? A gente no Kanban, a gente tem 4, né, arquetipos, né, ou se você preferir, padrões de comportamento. Comportamento. E aí isso aqui, tá? Se vocês olharem em literaturas, digamos assim, mais antigas, entre aspas, ou seja, quando o método Kanban estava se iniciando, como foi discutido, etc., é capaz de vocês acharem isso aqui como cost of delay, que é COD, ou ainda, né, em tradução livre, o seu custo de atraso. Só que isso foi mudado para refletir mais cenários, tá? Porém, contra o tanto, tá? Geralmente cai realmente em ser um custo de eu não ter, um custo de atraso, né, dos itens, né? Como são esses arquetipos, né?
O primeiro deles, e mais evidente, inclusive esse aqui geralmente não gera nenhuma discussão, né, é o expedite. Deixa eu só puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo para a gente ter espaço. Pronto. Melhor. Esse item aqui, geralmente a gente chama de expedite. Ou expedição, né? O que que são, né, o meu X e o meu Y aqui, tá? Aqui embaixo é o delay, ou seja, meu tempo. E aqui, a minha linhazinha, que seria o meu Y, é o impacto. Tá? Como que o expedite funciona na linha do tempo, né? Deixa eu pegar azul. Ele é uma linha que começa e ele cresce muito rapidamente, tá bom? Ou seja, é um item no fundo aqui urgente. Por que esse aqui não gera muita discussão? Porque é fácil identificar quais itens são assim. Problema em produção crítico que impede nossos usuários, por exemplo, de logar na aplicação. Problema numa fábrica onde eu parei a produção. Se eu não resolver, é muito evidente, é muito na cara quando o item é um expedite. Tá? Este é o primeiro. Né? Próximo, rapazinho. Lembrando, né, que o X e o Y se mantém. Vou colocar aqui só para facilitar um T em um I de impacto. Né? Esse rapazinho aqui é o que nós chamamos de data fixa. Tá? Qual que é a ideia desse rapaz? Ele tem um impacto muito, muito baixo, tá? Até uma data específica, né? Então, vamos dizer que essa data está aqui no meio. E esse impacto, ele não cresce aos poucos, ele cresce subitamente e se mantém estável, tá bom? Importante, itens de data fixa, né, podem se tornar expedite. Como? Quando a data está próxima, ele vai seguir a mesma ideia. Por isso, pode acontecer e deve, tá, de itens de data fixa, quando a data está chegando próxima, eu coloco um marcador e, de repente, ele sai daqui e entra no meu expedite. Se eu estiver falando do fluxo aqui, de repente a gente está andando, eu tenho um item que está aqui, ele é urgente, eu vou pegar ele daqui e vou jogar lá no meu expedite, tá bom? E aí eu preciso fazer uma retrospectiva após a ação, ou seja, joguei no expedite, resolvemos nossos problemas, seguimos nossa vida, a crise está controlada. Porque esse item que era de data fixa se tornou um expedite? Porque se nós tínhamos uma data fixa, a gente sabia quando tinha que entregar, correto? Então, assim, não é para itens de data fixa sempre se tornarem expedite, mas não deve ser usual. E se está acontecendo, vamos fazer uma retrospectiva após ação para analisar por que isso está acontecendo. De repente, a gente vai ter que mexer lá nos WIPs, a gente não está sendo avisado com tempo suficiente e por aí vai, né? Próximo rapazinho que nós temos dos arquetipos. Lembrando, né? As linhas são o quê? Tempo, impacto, tá bom? Esse é o que a gente chama de padrão, tá? A maioria dos seus itens vão cair aqui. Né? O padrão ele se comporta da seguinte maneira, né? Verde, né? Ele é uma linha que vem crescendo e depois para, ou seja, uma linha em formato S, tá bom? Quase todos os itens que você faz vão cair aqui na maioria dos casos, tá? Então, ele tem o quê? Um crescimento devagar, de repente cresce
cresce muito e depois se estabiliza. Tá? A maioria das requisições do cliente vão cair aqui dentro. Tá? E por último, mas não menos importante, lembrando tempo, impacto, nós temos um rapaz que a gente chama de intangível. É aquele cara que a gente não sabe. Então, no fundo, ele vai crescer na linha do tempo bem devagar, mas existe um momento, tá, que ele pode, de repente, aumentar a necessidade e aí ele cresce vertiginosamente. Tá bom? Ou seja, é um cara que eu literalmente não sei. Aquilo que é intangível. Eu não consigo dizer isso aqui é um expedite, não é uma data fixa porque eu não tenho requisição, né? Não está no meu padrão, porque quando eu tenho padrão eu compreendo, né? Ou seja, provavelmente eu fiz um bom trabalho de upstream, eu entendi a necessidade do meu cliente, eu compreendo o custo de atraso, aqui eu não tenho muitas certezas, tá bom? Algumas coisas caem aqui, principalmente itens técnicos. O que eu quero dizer com itens técnicos, tá? Fazer um refactoring do código XYZ, alterar uma classe de serviço para que seja mais fácil o acesso, alterar uma API para que a gente esteja em linguagem mais moderna, porque em algum momento esse item pode se tornar de extrema necessidade. Ah, Rodrigo, como assim vai se tornar de extrema necessidade? Por exemplo, nosso principal cliente avisa a gente, né, em algum momento que se até a data XPTO a gente não tiver migrado, obrigado, até mais, boa sorte. Entendeu? Esse é um exemplo, ou seja, o item não tinha uma prioridade quando você olha, quando a gente identificou ele na linha do tempo aqui. No momento que o cliente falou isso, cresceu. Inclusive, provavelmente esse item vai ser tratado aqui, tá? Vai acabar virando um expedite nesse cenário. Tá? Mas quando a gente identifica, fala, ele está lá no meu campo de ideias, eu não sei, né? Eu não consigo visualizar. Então, ele é intangível, tá? Esses são os quatro arquetipos, tá? Do que a gente chama de classes de serviço. Classes de serviço. E é a partir disso aqui que a gente começa a olhar os comportamentos, tá? Dentro do Kanban. Por que isso aqui é importante? Para eu não comparar maçã com banana, banana com pera, tá? Cada um desses itens eu vou olhar de maneira separada, tá bom? Não adianta eu olhar, por exemplo, o meu tempo de ciclo de um expedite e falar que isso aqui é o esperado sempre. Não, tá? Não adianta eu olhar meu padrão, né? Somente. Então eu tenho que olhar eles de maneira separada e compreender os dados que eles estão me passando, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Claro, Ariane, tudo ótimo com você. Tudo jóia. Eu tenho uma dúvida. Claro. Mas, primeiramente, gratidão pela explicação, perfeita explicação. Obrigado por todo o compartilhamento aí de conhecimento. Em relação ali à parte de classes de serviço, quando eu tenho algo intangível, me corrija, por favor, se eu estou errada. Isso parte de um princípio que, de repente, faltou aí um refinamento, um discovery, uma inception. Como é que eu passo isso para o compromisso
sem ter uma noção. Ficou confuso para mim, eu assumi um compromisso de algo que eu nem sei a dimensão. Como é que funciona isso, Rodrigo? Esses itens, tá? E tendem, do ponto de vista de negócios, tá? Tá. A serem negligenciados. Por causa disso exatamente que você falou. Como que eu sei, aquele negócio que o pessoal adora falar, vou colocar entre aspas, né? O valor desse item. Uhum. Porque ele é intangível, né? E geralmente cai nessas questões mais técnicas, tá? Pô, mas eu preciso fazer isso, né? Ah, vou esperar somente fazer quando ele se tornar uma data fixa, se alguém pedir, um expedite, né? Se eu fizer isso, eu corro um risco de uma coisa que se chama débito técnico. E o que é esse débito técnico? É aquilo que nos impede de ir para frente, ou seja, eu tenho tantos problemas intangíveis que eu fui deixando crescer, que tudo eu preciso resolver e eu não consigo desenvolver nada que meu cliente quer, seja itens padrões, seja data fixa, e eu estou no fundo com tudo em expedite, o que não deveria ser prático, e eu estou com o sistema travado e eu estou falando do sistema do ponto de vista de produto. Tá? Então, eu preciso dar um pouco de atenção a isso aqui e entender que se eu deixar isso aqui de lado, né, não é que eu vou estar gerando valor, né, de uma maneira direta, mas eu vou estar fazendo o quê? Eu não vou estar vendendo o meu futuro, porque deixar esse cara de lado aumenta o débito técnico, e o débito técnico, no fundo, é o quê? Vender o seu futuro. E bem barato. O que eu quero dizer com isso? Dando um exemplo, eu entrei numa empresa, acho que 2 anos atrás, uma startup, eles estavam com um problema, e literalmente falaram assim, me contrataram como, na época, Agile Coach, falaram assim, Rodrigo, a gente não entrega há 3 meses. A gente precisa de ajuda para entregar. E a minha resposta para o CEO foi falar, eu não tenho nem ideia, de repente, na primeira semana eu te digo quando a gente vai entregar. A gente demorou mais 3 meses para conseguir entregar, ou seja, na prática a gente ficou 6 meses sem entregar nada para o cliente. Aí a gente finalmente entregou, acabou entregando um caminhão, porque acumulou também coisa, porque continuou fazendo um pouco de desenvolvimento, já tinha coisa que era para entregar antes, né? Se perdeu algumas datas fixas com clientes, né? Inclusive tinha um lá que se entregasse a gente tinha um bônus bem poupudo. Aí, nem entrando em Kanban, coube um pouco de jogo de cintura, que foi virar para o CEO e falar, não sei quando eu vou te entregar, quando eu conseguir ter dados. Ele falou, tá, mas você não consegue prever? Eu falei, tem tanta coisa para arrumar, que eu não consigo te dar uma entrega com qualidade e certeza. Eu falei, se você quiser que eu entregue amanhã, eu falo para o pessoal fazer o deploy em produção e a gente reza. Ele falou, não, a gente não pode fazer isso, né? Porque a nossa plataforma vai estar errada. No caso, era uma plataforma de assinatura de documentos, algo relativamente crítico para quem trabalha, né? E aí falaram, não, a gente prefere não entregar. Quando a gente finalmente conseguiu entregar, né? Primeira coisa que eu tive que começar a bater na tecla é precisamos olhar o débito técnico, né? Não podemos deixar, a gente já tinha muito grande, conseguimos entregar, e a gente foi vendo esse débito técnico sempre atrapalhando a gente. Então a gente começou o quê? Dedicar tempo para arrumar o débito técnico. Já existia, e aí mais importante do que isso, você tem que aliar com estratégias para não criar novo débito técnico. Tá? Porque é muito cômodo eu falar, vou arrumar o débito técnico para trás, mas preciso manter todas as minhas datas, preciso entregar muito, e aí eu vou pegar o quê? Atalhos. E quando você pega atalhos, alguma hora eles vão te dar uma rasteira. De novo, você está vendendo o seu futuro. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. A gente, como agilista, a gente não precisa entender isso aqui a fundo para virar, não, abrir o código. E eu estou vendo lá na linha 18 da classe J que tem um débito técnico lá. A gente não precisa chegar nesse nível de profundidade.
mas a gente tem que ter conhecimento suficiente de entender o que é débito técnico, para quê? Para quando alguém indica, né, que a gente dê bola, ou seja, não falar, isso a gente vê depois, isso a gente vê depois, e aí se torna uma bola de neve, tá? Antigamente, né, ainda tem, mas eu tenho visto cada vez mais raro, tinha desenvolvedor que era focado só em entrega, quantidade, né? Hoje, a maioria dos desenvolvedores eu vejo que já tem uma visão de qualidade, então ele já fala que vai dar problema. Inclusive, ele vai virar para você, se você estiver, de repente, fazendo planning, vai virar e falar, cara, em 2 semanas eu não te entrego isso garantido com qualidade, não. E aí eu sempre lembro, né, de uma feature que eu trabalhei numa empresa uns anos atrás, que chamava Round, de arredondamento, e basicamente fazer arredondamento da moeda, porque alguns países resolvem arredondar para cima, para baixo, e tinha uma série de regras. Eu era QA nessa época, sem brincadeira. Tinha mais de 1.024 possibilidades de configuração lá nos parâmetros, e na primeira página do documento que contava como configurar, estava escrito assim, garantimos as seguintes configurações. Eram listadas 3, e o resto, como eu testei, eu digo para você, boa sorte. Né? Porque qualquer coisa diferente daquelas 3, a gente não garantia nada. O que bastou para isso virar um débito técnico gigante? Um mercado na Europa resolveu trocar o arredondamento para cima, porque, claro, vai ganhar mais dinheiro, porque algum gerente falou e resolveram arredondar, a feature estava lá, e veio uma issue crítica, que precisamos arrumar isso, é urgente, sem quebrar o restante. A gente perdeu uma semana nisso. Tá? Uma empresa ocupando um andar ali na Berri, devia ter, sei lá, umas 100 pessoas. Dessas 100, provavelmente umas 10 acabaram trabalhando nisso, inclusive final de semana. Por quê? Porque se deixou o débito técnico lá. Sim, Rodrigo, mas essa classificação, ela acontece no upstream ou no downstream? Ela geralmente acontece no upstream, tá? Rodrigo, Tá. por que você está falando geralmente, né? Porque quando você analisar, a maioria dos boards também vai falar que quando o item surge como uma ideia, aí o seu upstream a gente não está olhando, mas quando está aqui no downstream, né, que é realmente fazer, eu já sei a que classe ele pertence, ou seja, se eu estiver utilizando cor para indicar, eu já sei qual é a cor do meu card, né, seja de repente intangível rosinha, e vamos dizer que o padrão é roxo, né, eu sei o que ele é. Tá? Então, sim, tende a estar aqui. Isto não impede de, por algum motivo, você faz um board Kanban onde essa classificação, de repente, acontece aqui no downstream. Por que eu estou falando isso? Uma das regras importantes do uso Kanban é não copie o board do seu coleguinha, porque ele usou o contexto dele e funciona para ele. É tipo o modelo Spotify, né? Todo mundo aqui conhece o modelo Spotify. Se sua empresa, quando você vai lá na frente, na sede, senta na cadeira na frente, olha para a empresa, não está escrito Spotify, este não é o modelo para você. Por quê? Porque foi feito para Spotify. Você pode pegar ideias, mas não copia, tá? Isso também é válido com muita força no Kanban, né? Inclusive, na última turma, a gente teve um cara que trabalha indiretamente com o pessoal de advocacia, e o board dele era totalmente diferente quando ele montou. Foi um dos mais legais que eu já vi no curso que a gente dá, que chama Kanban System Design. Mas, sendo bem honesto, virar para qualquer um de vocês e falar, pega esse board e copia, roubada, porque aquilo faz sentido para ele. Mas está bonito, vá lá, dá uma olhada, não tem problema. Olha que coisas legais. Não copia, porque ele está fazendo uma coisa que não tem a ver com o que você está fazendo. E, de repente, já tem coisas ali nas políticas que, mesmo que você esteja na mesma área, não são válidas para você. As suas políticas são diferentes. Rodrigo, Obrigada. Obrigada. Imagina, Eliane. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que é a mesma coisa, só vou ler, porque foi a Aisla, né, que falou. Eu devo fazer essa classificação antes de montar meu Kanban? A outra pergunta, eu devo fazer essa classificação, isso, antes de montar meu Kanban? É isso mesmo que você já respondeu, não é, Rodrigo? Antes de montar o Kanban, sim. Certo. Tá? Faz parte do processo do Kanban, né? A gente não vai ter tempo aqui para falar, por isso que eu deixei de lado, mas se vocês quiserem pesquisar, existe uma coisa que chama... deixa eu só escrever errado.
Não estranhe, tá, pessoal? Eu tenho um problema que eu não consigo falar e escrever coisas diferentes. Chama static, tá? Que significa o seguinte, System Thinking Approach to Implementing Kanban, tá bom? Ou Introducing, você também vai achar, e aí é o gosto. Basicamente é um passo que eu vou deixar aqui para vocês de 1 a 8, deixa eu já pegar, senão eu vou esquecer. Cadê os meus favoritos? Cadê o artigo do David sobre o static? Static. Ok, static. Aqui. Eu estou colocando um link aqui no chat, tá? Basicamente é o seguinte, eu passo de 1 a 8 para você implementar o Kanban, tá? Nesse artigo está bem direto, tá? Ele não chega a aprofundar cada um dos passos, dar exemplo, mas ele diz o que é cada um dos passos, tá? E aí a ideia, né, é que eu faça esses passos de 1 a 8, e aí eu vou sair com o meu primeiro board Kanban, tá? Ou seja, eu vou sair com o meu fluxo de trabalho, vou começar a implementar, vou ter meus limites WIP, por aí vai. E aí esse board eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que evoluir ele, tá? Na hora que você termina o seu primeiro board, não está pronto e nunca vai estar, tá? Existe uma questão dentro do Kanban que fala assim, você sempre tem que procurar melhorar e o tempo vai passando, coisas podem mudar. Então, esse board vai evoluir para outras versões dele, né? E aí, isso aqui, né, sempre baseado no seu contexto. Tá? Então, quando você fizer isso, né, sim, você vai ter que classificar suas classes de serviço, saber quais itens vão aqui, isso baseado nos tipos de serviço que você tem, inclusive mais de um tipo de serviço pode entrar na mesma classe de serviço, tá bom? Por exemplo, falando de uma mecânica, né, uma mecânica, provavelmente troca de óleo. Um serviço simples vai ser data fixa, porque você vai falar para os seus clientes que você entrega em um dia, 6 horas, 3 horas, né? E outro cara que também vai ser data fixa, por exemplo, pode ser o seguinte, funilaria. Tá? Em compensação, você deve entrar numa discussão se a troca de pneu, se tiver furado, é expedite ou não. Porque geralmente vai ser o cara que entra pela sua porta e quer aquilo urgente, porque furou ali logo na frente o pneu dele. Tá bom? Então, você vai fazer essa análise e você vai dividir aqui nas classes de serviço. Tá? E aí, finalmente, você vai ter o seu lindo e maravilhoso board. Tá? Inclusive, né, quando a gente dá o curso de KSD, né, mais ou menos 3 a 4 horas, acho que dá umas 3 do curso, são dedicadas a um dos alunos em grupo, cede o case dele, né, a gente pede, e com a ajuda dos colegas do grupo, ele cria a primeira versão do board dele. Tanto é que geralmente eu falo para o pessoal, olha, pessoal, é uma oportunidade única, vocês vão ter ajuda, vocês podem me chamar, vai montar seu board, vai sair com ele daqui, você vai poder começar com ele na segunda-feira. Mesmo assim, um monte de gente me ignora e aí chega no final do curso, pô, devia ter dado meu case. E aí você fica, pô, avisei o curso inteiro, chega na hora, você, às vezes tem que brigar para alguém oferecer o caso, e aí o pessoal que faz fala, nossa, vai me ajudar muito. E os outros, pô, devia ter cedido. Né? Porque a gente aplica os passos de 1 a 8, né? No cenário, no case do aluno. Rodrigo, tem uma outra pergunta aqui. Aisla, não sei Claro. se respondeu. Ela abriu o microfone, não sei. Sim, respondeu 2 perguntas já mesmo. Antes de eu fazer, ele acabou respondendo. Mas eu tenho uma outra. Claro. Rodrigo, é um processo, eu posso chamar de um processo cíclico, assim, eu tenho os itens que eu defini agora, né, nesse momento, e aí eu, depois de classificar lá nas classes de serviço, monto meu Kanban, e depois vão surgindo, vão evoluindo e surgindo outros itens, e aí eu reclassifico e novamente
coloco lá no meu Kanban, é um processo cíclico mesmo? Tende a ser um processo cíclico por causa do que a gente chama de curva J, tá? A ideia da curva J é o quê? Você tem Js, né? Durante o tempo, ou seja, né? De repente a sua maturidade inicial está aqui, né? Você passa a discussão, implementa. Para você conseguir a próxima melhoria, você vai ter que cair, por quê? Porque você vai fazer experimento, teste, e você vai chegar num outro nível e assim por diante. Então, sim, acaba sendo, né, um processo cíclico, né? Porque se você falar, isso aqui pode ser visto como ciclos, né? Só que ciclos importante para melhoria, né? Mas, tá, o Kanban não tem um cycle time, né? A gente falar cycle time, ou seja, ele não tem um ciclo definido de desenvolvimento, tá? Quero dizer com isso, eu não tenho, por exemplo, como no Scrum, um ciclo de 2 semanas, 1 semana, nem nada do gênero, tá? Ele é uma constante. Responde Isla ou Aisla? A Isla. A Isla. Responde. Responde. É porque eu estou tentando, eu sou da área de tecnologia, né? E eu trabalho nós estamos usando o Ágil, né? Usamos o Scrum. Eu estou tentando pensar no que eu teria, porque assim, pela forma que eu posso ter entendido errado, tá? Me corrija se eu estiver errada, mas é como se eu tivesse definido tudo antes que eu tenho para fazer e entregar. É como que eu não tivesse. Quando você fala aqui de melhoria, novamente eu tenho que reclassificar os itens para montar o meu Kanban, mas num processo de melhoria é como que eu precisasse definir todo o meu pacote de itens antes de desenvolver. E ele não é algo evolutivo, não sei. Talvez eu esteja um pouco confusa em relação a isso. Sim e não, tá? Porque qual que é a ideia do Kanban, tá? A ideia do Kanban é comece com o que você faz hoje. Ou seja, a primeira coisa que você vai fazer é descreva o que você faz hoje. Então, você vai desenhar, tá? Literalmente, hoje a gente tem lá, de repente, uma lista de requisitos, a gente está chamando assim, não é nem um backlog, que vem da cabeça do cliente, que no caso a gente inclusive tem o nome que é o Joãozinho. Aí esses itens, eles passam por um processo que está indo lá na mão de um rapaz que de repente é um PO, mas ele conversa o tempo todo com esse, né? E esses itens são escritos, né? E aí finalmente entram na nossa fileira de desenvolvimento, ou seja, eu vou falando o que vai acontecendo com detalhes, tá? Para quê? Para aí sim eu conseguir aplicar o static. Qual que é a ideia? Começa com o que você faz hoje, independente do que você faz hoje, tá? Por quê? O Kanban, né, ele se diz, tá? Vai ter gente que vai falar que o Kanban não é ágil. Eu não entro muito nessa polêmica, mas minha opinião, sim, o Kanban é ágil. Tá? Você já acaba respondendo uma próxima pergunta, viu? Pois é. Por que o Kanban é ágil? Porque ele se diz como um caminho alternativo para a agilidade. Se é para A, o fim é ágil, certo? Então, se não é um caminho alternativo, é uma maneira diferente de fazer o ágil, tá? Obviamente, geralmente vai se comparar, né, com o principal rapazinho que nós temos hoje no mercado, que é o Scrum. Qual que é a principal diferença? O Scrum, ele não fala, comece com o que você faz hoje. Tá aqui seu livro de regras, né? Você tem um livrozinho lá de regras, tá? Inclusive, na última versão do guide, que é de 18 de novembro de 2020. Rodrigo, por que você sabe essa data de cabeça? Porque eu fui um dos tradutores do guide, tá? E porque eu sei o guide também de cabeça, porque além de ler em inglês, traduzir para português, tem que revisar, e finalmente sai uma versão. Então, você acaba decorando quase tudo. Lá na última página tem um dizer que é o seguinte:
Mesmo que você aplique partes do Scrum e obtenha sucesso, você não está fazendo Scrum. Scrum só existe em sua completude, conforme descrito aqui neste guide. Ou seja, eu faço Scrum, mas não tenho Scrum Master. Eu faço Scrum, mas eu não tenho PO. Eu faço Scrum, mas a gente divide. Não é Scrum. Na visão de quem? Do Ken e do Jeff. Não, mas a gente chama. Vai lá discutir com os dois. Né? Eles são bem pragmáticos quanto a isso, e até por conhecer o Jeff pessoalmente, ter entrado numa discussão do porquê disso, eu entendo. Porque a ideia deles é o quê? Antes de aplicar Scrum, eu preciso quebrar, né, a cultura que já existe na empresa. Aí o pessoal adora falar que é o Mindset, né? E meu amigo Vitor falaria Mindset, Mind 8, Mind 9, né? Ou seja, preciso mudar a maneira com que eu trabalho. E isso aqui é o quê? É uma mudança, né? Mesmo no início, se bem feita, revolucionária. O primeiro case de Kanban, que é de um rapaz chamado Dragos, que está no Blue Book, e também é o case oficial para se ensinar o KSD, por justamente ser o case, digamos assim, inicial, e não é o David Anderson fazendo, é outra pessoa, com a ajuda do David, né? E aqui acaba se aplicando pela primeira vez também o Static. Tá? Ele já começa falando, tá aqui nosso sistema funciona assim. Qual é o melhor cenário? Quando a gente está fazendo, o melhor cenário é fazer isso aqui. Aí, literalmente, nós temos pedras, ou seja, eu tenho problemas que eu não posso chegar aqui. Então, eu preciso ser como um rio durante as pedras, eu preciso passar em volta. Tá? Nosso objetivo a longo prazo, é claro, é eliminar essas coisas. Eu tenho noção, mas eu não tento de cara quebrar a cultura. Tá? E aí, geralmente, o que acontece, por exemplo, não se olha com muita atenção processo de desenvolvimento, teste, etc. Geralmente, o que você faz no primeiro momento é deixar isso tudo como está. E olhar realmente o quê? O fluxo do trabalho. Aí a gente administrando esse fluxo, que a gente consegue ganhos, sem quebrar com cultura. Né? Então, eu posso, inclusive, aplicar Kanban em ambientes Scrum, posso aplicar Kanban em ambientes Waterfall. Tá? Qual que acaba sendo a diferença, na minha opinião? Se eu tenho essa possibilidade de quebrar a cultura, tá? Talvez seja melhor eu ir para o Scrum. Se eu não tenho essa possibilidade, dá uma olhadinha no Kanban. Tá? E a maioria das empresas cai aqui. Não vou falar o nome, mas eu estava uns tempos atrás em um banco bem grande aqui do Brasil, e se eu pudesse, eu aplicaria Kanban de cabo a rabo. Por quê? Porque ficar brigando com a revolução lá dentro não vai para frente. Eles estão tendo resultados, mas eu acredito que eles teriam mais resultados ainda se fizessem o Kanban. Por quê? Porque muitos dos agilistas vão falar que eles não estão fazendo ágil. E por causa da nossa frasezinha aqui na última versão do guide, eu digo, eles estão certos tecnicamente. Tá? Mas a gente tem o quê? Um caminho alternativo para agilidade no Kanban. E dependendo de como você fizer, você até pode acabar fazendo isso no final do dia. Tá? Responde? Sim, né? Rodrigo, tem uma pergunta bem interessante aqui do Adriano Secarelli. É possível aplicar Kanban no setor de atendimento ao cliente, levando em consideração que uma solicitação pode voltar para o cliente quando é necessário quando é algo necessário para o cliente? Esse vai e volta, como gerenciar esse fluxo? Achei bem legal isso. Dá para explicar. Você pode, inclusive tem exemplo de área de vendas que é proposto, né? O que é essa questão do vai e volta, tá?
Conceitualmente, vão virar e vão falar para você que um item só vai da esquerda para a direita, certo? E acho que daí que vem essa questão, tá? Eu posso até voltar itens? Posso, tá? Mas não deveria ser usual. E aí, justamente, na hora que você fizer montar seu board, você vai ter que tratar isso de alguma maneira. Por exemplo, por que os itens vão e voltam? Tá? Vai ser uma pergunta que vai surgir, ou seja, eu preciso melhorar esse processo para que os itens não fiquem indo e voltando. De repente, você vai ter que definir uma política lá, quando você está fazendo algum item, que se você determina essa política, né, e você cumpre lá todos os passos dela, esse vai e volta, né, pode ser reduzido em sei lá quantos por cento. De repente, você consegue 95% de confiabilidade, né? Você também pode lidar, e aí para indicar, é tipo assim, tá, meus itens realmente não vão voltar, tá? Quando eu falo, ó, a minha história, né, meu item lá está aqui nessa etapa, mas o cliente fez uma solicitação que é, teoricamente, nesta etapa aqui, certo? Em vez de voltar esse item, você coloca um indicador de bloqueador nele, e aí você escreve bloqueado devido ao item 1, 2, 3, né, que é refazer isso aqui. E aí você cria um card que indica isso. Isso pode te ajudar, inclusive, nesses vai e volta, a saber quando que o item deve ir para expedite, porque você começa a contar quanto tempo o item está bloqueado, e isso pode te dar uma indicação que, olha, se eu não responder logo, essa proposta que já foi e voltou muito, está na hora de jogar ela para expedite, tá? Mas aí, Adriano, sendo bem honesto, precisa mais informação, precisa montar o board, colocar para rodar, mas a grosso modo responde a sua pergunta? Acho que foi o Adriano, eu não sei, acredito que sim. Se quiser falar, foi, valeu sim. Rodrigo, fala para o pessoal um pouquinho como que são as certificações, como é que funciona, acho que é bem interessante, o pessoal tem algumas dúvidas, qual é a trilha Kanban, como que faz, acho que é bem Tá. bacana. Existem, tá, basicamente 3 grandes cursos que são os mais conhecidos de Kanban hoje no mercado, tá? O primeiro curso é o TKP, que é Team Kanban Practitioner. O próximo é o que a gente chama de KSD, Kanban System Design, ou KMP1, que é Kanban Management Professional 1, já vou te explicar por que disso, de 1. O próximo é o KSI, que é Kanban System Improvement, ou KMP2. Por que esse 1 e 2? Porque se você fizer esses dois, além do certificado de Kanban System Design e o certificado de Kanban System Improvement, você recebe um certificado de KMP, Kanban Management Professional. Mas, Rodrigo, então vou fazer o KSI e vou receber. Não. Você só recebe tendo os 2 cursos, independente da ordem que você fizer, tá? Quem emitir isso automaticamente é a KU, assim que lá no seu e-mail bate os 2 certificados, tá? O que cada um desses cursos fala, tá? O TKP, ele é um curso muito introdutório, tá? E aí, sendo bem honesto para você, por isso que eu não priorizei ele. Inclusive, quando você virar KTC, pode dar o TKP, sem nenhuma condição. Você só pode dar o KSD e o KSI se você for aprovado, ou seja, eles têm confiança que você tem conhecimento profundo do Kanban para ensinar tópicos mais avançados, né? E aí, tudo que está no TKP acaba sendo englobado dentro do KSD, tá? E o KSD ele tem um foco no static, né? Então, como você monta o seu board Kanban, não simples, realmente, olhando o seu contexto, o seu caso, e aqui já se fala um pouquinho de métricas. Tá? Já no KSI, que é Kanban System Improvement, ou seja, como que eu faço para tradução livre, melhoria do meu sistema Kanban, aqui eu já olho mais métricas e escala, ou seja, como que eu faço para trabalhar, né, em mais de um time especificamente. Não que a gente não fale aqui no KSD, mas a gente fala muito superficial, tá? TKP é um treinamento de 8 horas e o KSD
e o KSI são treinamentos de 16 horas, tá? Inclusive, eu falo para as pessoas, eu quero começar, pula o TKP. Tá? É muito, muito básico. Tá? Isso não significa que a gente não pretenda oferecer, mas, por enquanto, a gente não decidiu quando vai oferecer ele. Por causa disso, a gente recomenda, né, fazer o KSD. Existem alguns outros cursos, né? Então, você chegou aqui no KMP, né? O que mais você pode fazer? Você tem lá a trilha do KCP, que é Kanban, é isso, KCP? Acho que é Coach Practitioner, se eu não me engano, posso estar enganado. Tem o AKC, que é Accredited Kanban Consultant. Tem o KMM, que é Kanban... Agora me escapou o nome. Maturity Model, não é? Maturity Model. Isso, Maturity Model, obrigado. Sabe quando aquela coisa some da sua cabeça, dá um branco? Né? Geralmente esses caras aqui estão bem ligados, tá? Um asterisco, tá? Muito importante. Tudo isso aqui está em beta. O que eu quero dizer com isso? Você pode fazer o treinamento, a gente tem até um trainer que dá, mas ele é beta, ou seja, eles ainda não são 100% validados, a KU não se sente 100% confortável de falar, temos uma versão final, trainers, essa é a versão, nós sabemos como ensinar vocês a dar, então assim, pode até ser que esses treinamentos mudem quando chegarem nas suas versões finais, tá? Vai mudar, não vai, não sei. O que eu posso falar, inclusive porque eu estava conversando, eles estão pretendendo em 2022 que isso aqui seja liberado para mais gente. Isso aí vai ter uma série de condições, etc., para poder dar esses treinamentos, porque são muito mais avançados. Tá? Inclusive no KMM a gente está falando de modelo de maturidade, qual o nível que a organização está. Inclusive, nessa discussão, tem alguns trainers que consideram que quando você passou do nível 3, ou alguns dizem que é o 4, você, no fundo, está fazendo Scrum. E aí, né, é uma discussão, né, bem longa. Se você tiver mais dúvidas sobre o curso, pode mandar mensagem para a gente, né? A gente tem datas de KSD e de KSI, né? Os cursos são dados por essa bela pessoa que está falando com vocês neste momento. Que fique claro que quem disse que eu sou uma bela pessoa é minha mãe, né? Então, assim, eu acredito nela, né? Não acho, né? Mas é o que a gente tem para hoje, tá? Só essa pessoa que está aqui o tempo todo, né? E a gente preparou uma coisinha especial para vocês. Deixa eu só parar de compartilhar minha tela. Opa, adoramos surpresas, Uau, né, comunidade? A gente colocou dois Sim. códigos, né? Que é o Agilistas em Ação of KMP1. Esse 1 é um I em maiúsculo. E o Agilistas em Ação of KMP2. Esse caso são dois Is em maiúsculo. Tá bom? E aí vocês vão ter um desconto bem razoável, tá? Na certificação, né? E se vocês escanearem esse código que está aqui na minha esquerda, que talvez seja a direita de vocês, né? Vai direto lá para a nossa página do KMP, e se escanear o rapazinho que está aqui na minha direita, que é a esquerda de vocês em cima, vocês vão lá para a página do KMP1. Rodrigo, eu não gosto de sites contra. Anote o númerozinho aqui embaixo, e aí você vai falar com a Areta, né? Que é essa bela menina que está ali no escuro de headset nos ouvindo, tá bom? Confia em mim, ela é muito simpática, a mãe vai atendê-los com todo o carinho que vocês merecem. Rodrigo, meu celular não está funcionando, o QR Code é complicado, como faz? Também vou colar aqui tanto as páginas quanto os códigos no chat. Cadê? Pum. Se você, Rodrigo, eu não vou fazer o curso agora, posso mandar para o meu amigo que quer fazer? Pode. Meu papagaio quer fazer? Pode mandar, tá bom? O código é liberado, não tem limite de usos, o único asterisco eles estão válidos para as nossas próximas turmas, a de KMP2 em agosto e a de KMP1 é em julho, tá bom? Mês 7 e mês 8. Gente do céu, só eu que gostei disso? Eu amei, adoro, adoro. Aretinha, levanta a mão aí, o pessoal te conhecer. A Areta é fera mesmo. Pessoal,
Vou colocar também lá no nosso grupo, porque muita gente às vezes estava trabalhando hoje, avisou que não ia poder comparecer. Então, a gente vai colocar lá o telefone da Areta, faça um contato. Eu vou dar minha opinião aqui, coitadinha de mim, né? Eu concordo com o Rodrigo. O TKP, eu fiz TKP, KMP1, KMP2. E, assim, gente, vai direto para o KMP1, que o TKP não te resolve, sabe? Você é um custo que, assim, aceita a opinião de quem já fez, né? Então, assim, não gastem esse valor, já faça o KMP1, faça o KMP2, aproveitem, leia o livro azul que ele falou ali, lê, ajuda muito e na prática. Então, assim, é maravilhoso. Nossa, gente, eu tô tão feliz, adorei, gostei tanto, foi tão bom. E o livro Boa azul noite. você ganha fazendo o KMP1, tá? E fica um asterisco bem grande, porque o livro é carérrimo, eu não estou exagerando, tá? É tipo R$ 300 para cima. Se você faz o KMP1, você ganha ele. A gente manda uma versão em PDF, que a gente pode mandar, mas quando você entra no site da KU, você pode baixar PDF, PUB, vai no Kindle, aonde você quiser, né? Porque a ideia deles é dar um incentivo. Então, o livro ele é caro, mas é dar um incentivo para o pessoal já procurar o KMP1 e ler o livro. Isso aí. Marcelo, você tá quietinho. Quer falar nada não, Marcelo? Oi, oi, oi. Bom, Ó, gente, a boa luz. noite, né? É um prazer, né, estar aqui com vocês, né, nessa oportunidade que não é só para vocês, é para nós também, né? Como CEO da Agile Academy, né, eu fico muito feliz de poder estar aqui, né, passando um pouquinho de conteúdo para vocês. Um dos nossos valores é a colaboratividade, né? Então, assim, quando o pessoal fala que a Areta é uma mãe, né? A Areta, ela ajuda, não é da boca para fora, não. É tudo que estiver ao nosso alcance para ajudar vocês aí nessa jornada, né, de transição de carreira ou em busca de uma colocação melhor, né? Podem contar conosco, nós estamos à disposição. Uma simples dúvida, né? Não precisa. Ah, não é claro, né? Vender também é nosso core, né? Não tem. Mas mais do que isso, né? Nós queremos pegar na mão de vocês do começo até depois do que a gente prometeu, né? Então, é um prazer estar aqui. Contem com a gente aí, viu, Adriana, em outras oportunidades, para a gente falar de Scrum escalado, para a gente falar de coaching, né? Nós temos aí na nossa grade, né, o Jorge Penilo, que é aí um consultor de carreira muito conhecido, né? Doutor Ele Carreira. Isso, ele trabalha também para a Record, já trabalhou para Bandeirantes, né, dando dicas de carreira. Eu vou conversar com ele para ver se a gente arruma aí um espacinho aí na agenda de vocês para que eles possam trazer, né, algo relacionado à carreira. Nós estivemos com ele aí uma semana passada e para o ano que vem, pessoal, nós temos aí umas coisas muito legais. Não posso falar nada agora, porque a gente está em fase de construção, mas, assim, coisas, né, relativas ao nosso core, né, ao nosso trabalho, que vocês vão adorar, porque quando o Jorge deu essa ideia, eu já realizei, já vi, já falei, putz, o pessoal vai Já amar. separei data na minha agenda. Queria falar isso, estarei lá presente como Ex- aluno. Exatamente. Então, assim, vem novidade por aí, né? A gente pode colocar aí, a gente tem aí, né, do Jeff Sutherland, né, que inclusive o Rodrigo conhece muito melhor que nós. A gente tem aí também outros treinamentos que ele né, uma das pessoas que escreveu o Manifesto Ágil ali, né, ele montou outros treinamentos, mas baseado em cases realmente, né? Ele foi para as empresas, ele foi vivenciar e ele montou alguns treinamentos baseados em cases reais, né? Então, o Scrum Scale é um deles, né? E ele tem também as certificações de Product Owner, né? De Scrum Master dele, que tem aí um diferencial em relação aos da Scrum Alliance, né? Então, a gente tem tudo isso, né? E a gente está se dispondo aí a trazer para vocês em outras oportunidades mais conteúdo, mais conhecimento,
tá bom? Com Só para relação... completar a frase do Marcelo, também temos treinamentos da Scrum Alliance CSM, CSPO, Sim, com sim. excelente trainer Anderson Hummel. Isso, e Advanced Certified Scrum Master também. Bom, pessoal, assim, só complementando aí a questão do TKP, né? Se vocês escanearem aí os QR, né, os QR Codes aí, vocês vão ver que um curso de TKP para o valor que a gente está propondo para vocês é muito irrisório, né? Então, entre TKP e KMP1, com certeza, né, optem pelo KMP1, tá? Porque vocês vão aprender a implementar mesmo o quadro Kanban, né? Tá bom? Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado, pessoal. Me coloco, assim como a Areta, o Rodrigo, me coloco aí à disposição, tá? Para que vocês procurem a gente aí a qualquer tempo, por qualquer, né, qualquer dúvida, qualquer questão, ideias, tá? Nós estamos abertos a ideias, melhoria contínua, tudo isso, tá bom? Nós que agradecemos, Marcelo. Assim, foi uma honra Obrigado, receber pessoal. vocês, você, Rodrigo, Areta. É uma parceria que eu tenho certeza que vai dar muito certo aí, porque vocês têm o mesmo propósito. Aquela conversa que a gente teve, a gente enxergou que nós temos os mesmos valores, os mesmos propósitos, então tem tudo para dar certo. Quando a gente pensa em colaborar, em ajudar o próximo, é o principal, né? Ajudar É pessoas. isso aí. Ser e É contribuir. isso aí. A gente sempre ganha Legal. contribuindo, né? Então é isso, Claro. gente. A gente só tem que agradecer, não vão embora, a gente vai tirar foto, tá? Mas só para contribuir aqui, pessoal, Leandro, Jesus, salva aí, abre a sua câmera aí, pessoal saber. Leandro, Samuca também faz assim. A Lide, né? Para o pessoal saber que vocês podem nos procurar para falar de temas que vocês querem colaborar conosco. Gente, a nossa agenda está aí, não tenham vergonha. Aqui é um ambiente seguro, porque estamos todos aprendendo. Então, assim, se você fizer uma facilitação, alguém pode te dar um feedback, pode estar te ajudando aí a melhorar. Então, assim, o objetivo é esse. Nos procurem na comunidade, nos procurem a dividir. Nós já temos uma agenda. Vamos começar a divulgar a partir de amanhã. Raquelzita, levanta a mão aí, né, Raquel? Semana que vem ela vai falar de Safe com Scrum. A Milena com a Estela, na próxima semana, vão arrasar também com o LinkedIn. E aí a nossa agenda já tem aí o Samuca vindo com uma proposta diferenciada de Product Owner, uma dinâmica diferenciada. Vamos falar de transição de carreira. Gente, então, pessoal, são todos muito bem-vindos. Eu vou colocar aqui. Samuca, você pode ajudar a gente colocando o link do grupo aí aqui no chat? E, pessoal, vamos abrir aí a tela, né? Assim, a câmera, tirar uma foto. E a gente tem uma coisa aqui, Rodrigo, Marcelo e Areta, que é o seguinte. Quando a gente termina uma facilitação, a Lid trouxe isso e foi muito bacana e ficou muito famoso aí na nossa comunidade, quando a gente gosta, a gente dá uma votação de 0, se a gente não gostou do treinamento, ou de 5, se a gente gostou. Mas, assim, eu já estou enfalado que muito tempo que eu estou querendo colocar o pé, porque está sendo pouco colocar só as duas mãos, entendeu? No meu caso, qualquer dia vai aparecer um pezinho aqui contribuindo, tá, gente? Então, pessoal, vamos lá. Acho que todo mundo vale aí para a gente falar do Rodrigo, para ele voltar mais vezes, falar dos papéis do Scrum. Ele é um Scrum Trainer, trazer uma visão diferenciada para a gente. Acho que a gente tem muito para ganhar com eles aí. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá? Como é que vocês acham? Até 3. 1, 2, 3 e... O que vocês acham? Levantem. Uhul! Quem pode tirar foto? Segura aí que eu vou tirar foto, hein? Segura aí que eu tô tirando foto. Gente! Peraí. Que bacana, todo mundo gostando. Mais um. Isso, boa. Oi. Então é isso, gente. Lid, se quiser falar, Rodrigo, fiquem à vontade, pessoal. Mais uma vez, só gratidão. Estou muito, muito feliz com a presença de todos. Obrigada, eu queria aí, agradecer Rodrigo, o convite, Adriana, né? Agradecer a presença de todos vocês, né? Para quem não me conhece, alguns rostinhos eu já conheço, né? Eu estou lá no grupo, se vocês quiserem me mandar mensagem, tem alguma dúvida, fiquem à vontade. Posso não responder imediatamente, mas eu tento responder todas as mensagens no mesmo dia, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Eu desejo para vocês aí uma excelente final de quinta-feira, né? E uma boa sexta-feira seguido, obviamente, pelo final de semana. Obrigado, pessoal.
Obrigada aí, pessoal. Rodrigo. Boa Adorei noite. te conhecer aí. Boa noite, Boa galera. noite, Boa pessoal. Muito noite. feliz, Tchau, gente. Todos muito gente. bem-vindos à comunidade e que a gente possa só crescer daqui para frente. Sim. Obrigadão, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, Beijo, obrigada. Até a Obrigada, próxima tchau. quinta. Valeu, até Boa mais. noite. Tchau. Pessoal.